chaveada que não liga e não faz ideia de por onde começar a sua análise? Fique tranquilo que nesse vídeo eu vou te mostrar os 3 principais defeitos que provocam esse comportamento na fonte chaveada e como resolvê-los, mesmo que você esteja começando agora. O erro mais comum de quem está começando é sair trocando os componentes da placa por tentativa e erro. Por favor, não faça isso. Você vai gastar tempo e ainda corre o risco de danificar ainda mais a placa eletrônica do seu cliente. Mas, se você aprender a aplicar um mapeamento inteligente no circuito da fonte chaveada, você vai economizar tempo e evitar retrabalho na placa eletrônica que está aí na sua bancada. Defeito 1 que você pode encontrar numa placa de fonte chaveada, como essa daqui, por exemplo. Eu não vou me ater ao modelo de fonte, de qual equipamento é, porque isso que eu vou mostrar aqui se aplica para basicamente todo tipo de fonte chaveada. Então, o primeiro defeito é fusível aberto ou curto-circuito na entrada. Então, a primeira coisa que você precisa buscar na sua fonte chaveada é identificar o circuito de proteção. Então nós temos a entrada de alimentação aqui, como que eu sei? Porque é o meu borne de alimentação, eu sei que é aqui. E nós precisamos identificar o fusível, né? Então o primeiro fusível dessa placa é esse fusível plástico que está aqui no cantinho, é o nosso primeiro componente. Então a gente tem que fazer o quê? Fazer a medição, teste de continuidade no nosso fusível. Então com o auxílio do nosso multímetro, a gente testa a continuidade nesse componente. O multímetro precisa bipar ou apresentar uma resistência próximo a zero. Tá? Então eu estou utilizando a escala de resistência para ver resistência próximo a zero. Posso utilizar a escala de bip para verificar se o meu fusível está funcionando ou não. Certo? Caso o meu fusível esteja aberto, você já sabe que há um curto-circuito na entrada de alimentação. E quando há um curto-circuito na entrada de alimentação, você vai precisar conferir o varistor de entrada, né? Então, aqui nós temos o nosso varistor, que é esse componente amarelo aqui. O nosso varistor é um componente que precisa apresentar uma resistência alta. Então veja no meu multímetro que ele apresentou 0,9 mega-ohm. Então é um componente que precisa apresentar resistência alta. E você precisa conferir também a ponte retificadora. Na escala de diodo, a gente vem aqui fazer a medição da nossa ponte retificadora. Aqui, como a ponta de prova do meu multímetro tem agulha, eu consigo medir aqui por cima. Ó. Então veja, 0,525, 0,500 aproximadamente, 0,500. Então a minha ponte retificadora está funcionando corretamente, ela não está defeituosa, correto? Além desses 2 componentes aqui que eu mostrei para vocês, quando há curto-circuito, um componente que pode provocar curto-circuito e queimar fusível é o nosso CI de chaveamento também. Esse CI de chaveamento, para verificar se ele está bom ou não, você vai ter que primeiro pesquisar o datasheet dele, não vou me ater aqui à pesquisa de datasheet, porque senão a nossa aula fica muito extensa, e identificar o MOSFET interno que existe nesses componentes. Eu já fiz essa pesquisa e esse MOSFET ele está entre o pino 1 e o pino 5. Então a gente vem aqui com o nosso multímetro e faz a medição desse MOSFET interno. Se o nosso multímetro bipar aqui, significa que o nosso MOSFET interno está danificado. Então ele não pode bipar entre dreno e source, tá? Que foi o que aconteceu aqui, ó. Ele não bipou, tá? Não apresentou aqui nenhuma avaria, tá? Então deixa eu pegar, eu adaptei aqui 2 fios para facilitar a nossa medição, tá? Então, ó, esse fio aqui, vermelho aqui, ele está conectado no pino 1 aqui do meu CI de chaveamento, tá? Então já estou medindo aqui, ó. Então ele não bipou e apresenta para nós aqui o valor de diodo. Eu estava tentando pegar aqui por cima, mas ele não estava chegando lá no terminal. Mas aqui ele pega perfeitamente. Ó. Deixa eu mostrar para vocês aqui por baixo. Ó. O fio, esse fio vermelho aqui, ele está soldado no terminal 1 do meu componente. Né? Que entre o meu terminal 1 e o meu terminal 5 é o meu MOSFET de chaveamento. Ele não pode conduzir, ele precisa apresentar diodo, conforme está aqui no meu multímetro. Então, sempre que há curto na entrada, nesse defeito 1, o problema está no varistor, na ponte retificadora ou no próprio CI de chaveamento. Em alguns casos, o nosso capacitor apresenta curto também, mas esse daí já entra no nosso próximo defeito. Defeito
2 é capacitor de filtro estufado ou seco, tá? Então, quando a gente pega capacitores que estão apresentando estufamento, então eu tenho um capacitor pequeno aqui, ó. Não sei se vocês vão conseguir perceber, mas essa parte de cima dele, ó, tá um pouquinho estufada. Mesmo que seja pouco, quando há estufamento no capacitor, já precisa ser trocado, tá? Uma outra forma de verificar se o capacitor está bom ou não é fazendo a medição da capacitância desse carinha aqui. Fez a medição de capacitância, está dentro da tolerância dele. Então, esse daqui, por exemplo, é um capacitor de 120 microfarad. Então, quando a gente vem aqui, coloca o nosso multímetro na escala de capacímetro e faz a nossa medição de capacitância, ele precisa dar um valor próximo de 120. Ó. Veja que o meu capacitor aqui apresentou um valor de 110 microfarad, está dentro da tolerância, está funcionando corretamente. Se estivesse estufado ou com uma medição muito abaixo, eu precisaria fazer a troca do meu capacitor. O defeito 3 que vocês podem encontrar na fonte de vocês é não ter chaveamento do transformador chopper. Então esse é o nosso chopper e nós temos aqui o MOSFETzinho, o drive, que é esse componente aqui, ó, tá atrás do nosso chopper, que faz o chaveamento dele. Para fazer essa verificação, eu preciso energizar a minha placa, então eu vou energizar a minha placa, eu estou utilizando a minha lâmpada de proteção, tá? Que é uma lâmpada ligada em série com a minha placa eletrônica. Vou energizar o meu circuito, vou medir aqui na entrada para vocês verem que está energizado, ó, tensão aqui da entrada, aqui. Vou medir aqui na entrada, olha lá, 128 volts em corrente alternada, tá? 128 volts em corrente alternada, para mostrar que a fonte está funcionando. Eu vou medir a saída da minha fonte, então aqui eu tenho o GND da minha fonte, e aqui eu tenho 12 volts, a minha fonte está funcionando corretamente. Deixa eu posicionar melhor aqui para que vocês consigam ver. Eu estou medindo esse terminal aqui de saída, ó. Então aqui eu tenho o GND e aqui eu tenho os 12 volts, tá? Então estou medindo bem aqui embaixo do vídeo, acredito que vocês estejam conseguindo ver, 12,89, então a minha fonte está funcionando. Para fazer a medição do meu CI, eu desliguei aqui a placa para mostrar por baixo para vocês. Eu já adaptei aqui 2 fios, né, por conta da aula, para facilitar a medição. Se não fosse a aula, eu não iria adaptar, eu iria medir direto na placa, com a placa virada. Mas para facilitar aqui, eu fiz essa soldagem. Então aqui por baixo, eu soldei no terminal 1 do meu MOSFET, que está aqui. Esse MOSFET ele chaveia negativo no primário do nosso chopper. E eu soldei um outro fio, que é esse aqui maior. Eu soldei ele no positivo do meu capacitor de filtro, tá? Então, com essa soldagem aqui, eu consigo verificar se está tendo chaveamento ou não do meu CI de chaveamento no chopper. Então, eu vou utilizar o meu multímetro portátil, vou fazer aqui o posicionamento, vou conectar o meu comum do meu osciloscópio no positivo do meu filtro e vou conectar a ponta de prova aqui, tá? Que é no pino 1 do meu CI. Feito isso, eu vou energizar a minha placa. Energizei a minha placa. O meu osciloscópio já está aqui configurado para essa medição. Então, a gente já consegue identificar, ó, sinais de chaveamento acontecendo no nosso transformador chopper. Então, esses sinais de chaveamentos, que eu consigo aumentar aqui para ver os pulsos, ó, vocês podem identificar os pulsos. Esses sinais de chaveamento identifica que o meu CI está chaveando o primário do meu chopper e o primário do meu chopper está induzindo uma tensão, uma corrente induzida aqui no meu secundário, onde a gente encontrou os 12 volts aqui na saída. Caso a minha fonte não estivesse ligada, eu tivesse feito as duas verificações do defeito 1 e defeito 2 e chegando aqui no defeito 3, eu não tivesse encontrado esse sinal de chaveamento, pode ser o defeito no nosso próprio CI de chaveamento, pode ser defeito no nosso circuito de feedback ou até mesmo no chopper. Porém, o chopper é a nossa última alternativa, porque ele é um componente que quase nunca apresenta defeito. Então, a gente ficaria no CI de chaveamento ou no circuito de feedback. Resumo rápido aqui para você não esquecer. Defeito 1, fusível em curto, fusível aberto e curto na entrada. Aliás, defeito 2, capacitor de filtro ou seco, né, capacitor de filtro em curto
ou C, que significa que ele está danificado. Defeito 3, circuito de chaveamento inoperante, sem chaveamento no nosso chopper. Então esses são os 3 principais defeitos e mais comuns que vocês podem encontrar no circuito de fonte chaveada. E cá entre nós, essas dicas que eu passei aqui, independente de qual fonte seja, pode ser fonte de placa industrial, fonte de equipamento doméstico, pode ser fonte de qualquer equipamento. Essas medições se aplicam perfeitamente para isso que eu expliquei para vocês. E aqui vai uma dica de ouro. Se o seu fusível estiver seu fusível estiver aberto, você não pode simplesmente trocar ele e ligar a placa novamente, porque ela vai queimar novamente o fusível e correndo o risco de danificar mais componentes. Então, se há fusível aberto, você precisa, antes de ligar a placa novamente, identificar o que provocou o curto-circuito. Então, precisa fazer uma varredura geral na placa para identificar esse componente defeituoso. Bom, galera, se você curtiu esse vídeo, deixe o seu like, se inscreva no nosso canal e ative o sininho para sempre ser notificado dos conteúdos semanais que nós estamos disponibilizando aqui dentro do nosso canal do YouTube. Se esse conteúdo fez sentido para você, continue nos acompanhando. E se você quer receber uma apostila de eletrônica básica para manutenção de placas eletrônicas, você só precisa correr lá no meu Instagram, me seguir e mandar no meu direct a palavra-chave apostila para receber gratuitamente esse material. Se você tem interesse em se aprofundar ainda mais em eletrônica e manutenção de placas, aqui na descrição desse vídeo tem 2 opções. A primeira, falar com o nosso time de atendentes e tirar todas as suas dúvidas sobre o nosso treinamento completo de eletrônica aplicada à manutenção para você se tornar de fato um especialista, ou achar o link direto para acessar a nossa página e fazer a sua inscrição. Beleza? Valeu, um forte abraço e até a próxima.